E aí pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do canal Física Virão. Nessa videoaula eu vou estar resolvendo para vocês a lista de exercícios sobre qualidades fisiológicas do som, apresentada aí para o segundo ano do ensino médio. Para quem não tem essa lista e quer dar uma estudada, ela está aí embaixo na descrição, beleza? Então vamos começar. Antes da gente começar a fazer essa lista, eu vou fazer uma revisão bem rapidinho aqui para a gente relembrar. Então é o seguinte, né? Nós estamos na parte da acústica, então vamos dar uma relembrada sobre as características do som. Nós entendemos que o som ele é classificado como sendo uma onda do tipo mecânica. Sendo uma onda mecânica, ela necessita de um meio material para se propagar. E quanto mais denso for esse meio, mais rapidamente haverá propagação. O som é uma onda do tipo longitudinal e esférica. O chamado som audível, aquele que nosso ouvido é capaz de perceber, ele está numa faixa de frequência que varia entre 20 Hz a 20.000 Hz. Abaixo de 20 Hz, nós dizemos que nós temos o infrassom e acima de 20.000, o ultrassom. Nós conseguimos distinguir o som devido às suas qualidades fisiológicas. E são 3 qualidades para a gente conseguir fazer a distinção do som. A primeira qualidade fisiológica que nós temos sobre o som é a som. As qualidades são, primeiro, é a altura. A altura ela está intimamente relacionada com a frequência da onda emitida. Quando nós dizemos que o som é alto, é porque ele possui uma alta frequência. Então, um som do tipo alto é aquele som agudo. Não confundam, no caso, a altura com o volume, que vai ser apresentado ali embaixo. Alto, e quando ele é um som do tipo baixo, nós dizemos que ele é um som do tipo grave. Quando a gente está falando sobre o volume do som, nós estamos destacando o que nós chamamos de intensidade. A intensidade do som, no caso, ela vai ser atribuída à amplitude da onda. Nós dizemos que o som ele pode ser um som do tipo forte, quando ele possui uma grande amplitude, ou ele é um som do tipo fraco, quando ele possui uma amplitude diminuta. Nesse daqui, a gente vai diferenciar o volume do som. E por último, nós temos uma característica da fonte emissora desse som, que nós chamamos de timbre. O timbre do som ele está intimamente relacionado à fonte sonora. Beleza? Então, vamos começar aí. Primeiro exercício, diz assim pra gente. Considere as afirmações a seguir. O eco é um fenômeno causado devido à reflexão do som no anteparo? Correto. O eco é provocado quando o som atinge o anteparo e retorna, com um tempo que você consegue perceber entre o ida e a volta. 2. O som grave é um som de baixa frequência? Correto. O som grave, como apresentado aqui, é aquele que possui uma baixa frequência, uma baixa altura. O timbre é a qualidade que permite distinguir 2 sons de mesma altura e intensidades emitidos por fonte diferente? Correto também. O timbre está intimamente relacionado à fonte. Portanto, exercício 1, a resposta correta é a letra E. Exercício 2, vamos lá. Exercício 2 diz assim pra gente. 2 sons no ar com a mesma altura diferem em intensidade. O mais intenso em relação ao outro. Ele possui apenas maior frequência, apenas maior amplitude, apenas maior velocidade de propagação ou maior amplitude e maior velocidade de propagação. Pessoal, é o seguinte,
No caso, ele está falando que eles possuem a mesma altura, então a frequência é a mesma. Só que ele possui, no caso, uma intensidade diferente. A intensidade está relacionada com a amplitude. Portanto, ele possui apenas maior amplitude. Exercício 2, letra B. Vamos para o exercício 3. No exercício 3, diz assim: ondas sonoras emitidas no ar por dois instrumentos musicais distintos. 1 e 2 têm suas amplitudes representadas em função do gráfico a seguir. Então, vocês têm um gráfico aí na nossa lista. Você pode observar que ambos, né, têm amplitudes iguais, frequências iguais. Só que eles têm um formato diferente. A propriedade que permite distinguir os sons de dois instrumentos musicais é qual? No caso, é o timbre. Resposta C. Exercício 4 diz assim: quanto maior a amplitude da onda, maior será a sua. Então, aqui do nosso resuminho, a amplitude está relacionada com a intensidade. Exercício 4, resposta correta, letra A. Exercício 5, vamos lá. Em linguagem técnica, um som que se propaga no ar pode ser caracterizado, entre outros aspectos, por sua altura e por sua intensidade. Os parâmetros físicos da onda sonora, que correspondem às características mencionadas, são, respectivamente, então, no caso, a altura e intensidade. A altura relacionada com a frequência e a intensidade relacionada com a amplitude. Frequência e amplitude, resposta letra E. Exercício 6. Bem legal, né? Aqui, né, pessoal? Bem simplesinho. Mas lógico que vai aparecer as contas. Dois músicos se apresentam tocando seus instrumentos, uma flauta e um violino. A flauta e o violino estão emitindo sons de mesma altura, mas de intensidades diferentes. A intensidade do som do violino é maior que a intensidade do que o som da flauta. Uma pessoa cega encontra-se na mesma distância entre esses dois instrumentos, estando a flauta à sua direita e o violino à sua esquerda. A pessoa é capaz de distinguir os sons de dois violinos de uma flauta. Considerando a situação descrita, julgue as proposições. Então, ambos estão, no caso, tem um violino e uma flauta. O violino e a flauta têm sons de mesma altura, porém a intensidade do violino é maior que da flauta. Vamos entender aqui. É possível perceber que o violino está à sua esquerda e a flauta à sua direita devido a timbres diferentes de sons emitidos pelos dois instrumentos? Correto. Nós conseguimos diferenciar sons emitidos por fontes diferentes devido à característica que nós chamamos de timbre. Então a resposta primeira ali, ela é verdadeira. Próximo, diz assim: a pessoa é capaz de perceber que um violino está à sua esquerda e que a flauta à sua direita, porque o som que está sendo emitido pelo violino é mais agudo que o som emitido pela flauta mais grave. Está errado. Por quê, professor? Porque a gente tem aqui que ambos possuem a mesma altura. Então é falso. Dando continuidade, é possível que a pessoa perceber que os dois instrumentos estão emitindo a mesma nota musical, porque a nota musical é uma característica da frequência? Correto. No caso, a gente já viu que a nota musical é uma característica da frequência e ambos estão tocando na mesma altura, ou seja, as mesmas notas musicais. Próximo. O som que está sendo emitido pelo violino tem a mesma frequência do som que está sendo emitido pela flauta. Por isso, a pessoa percebe que são de mesma altura? Acabei de responder. Também verdadeiro. A forma da onda sonora do violino é diferente da forma da onda sonora da flauta. Por isso, os sons desse instrumento apresentam timbres diferentes. Se a gente voltar no exercício anterior, a gente tem um gráfico representando a onda de dois instrumentos e a gente consegue ver que o timbre está relacionado a esse formato de onda mesmo. Então, é verdadeiro. E por último, o som que está sendo emitido pelo violino é mais alto do que o som que está sendo emitido pela flauta?
O som é mais alto? Não, porque a altura está relacionada com frequência, eles possuem a mesma altura. Então, resposta falsa. Estamos quase encerrando. A próxima pergunta teórica diz assim: no nosso cotidiano deparamos com expressões tais como: dá para baixar esse som? O volume está muito alto, em que a terminologia usada e atribuída a certos acontecimentos contradiz a ciência, atentando-se ao uso correto das expressões científicas no que se refere às propriedades físicas do som. Utilize F para falso, B para verdadeiro, nas seguintes proposições. Primeiro, a intensidade está relacionada à fonte que produz o som? Não, a intensidade está relacionada à amplitude do som emitido. Então, primeira é falsa. Próxima. Um som com 500 Hz de frequência é mais grave do que outro com 700 de frequência? Correto. Nós vemos que aquele que é mais alto, ele possui mais altura e ele possui uma maior frequência. O som grave é aquele que possui uma frequência mais baixa. Então, verdadeiro. O timbre é a propriedade que caracteriza o som ser produzido por vários objetos sonoros, dos mais diversos materiais e formas, e isso gera sons diferentes. Verdadeiro também. Falamos bastante sobre o timbre já nessa videoaula. Um determinado som só pode ser mais agudo ou mais baixo. Grave, a propriedade física responsável por tal diferenciação é a altura. Verdadeira, a altura está relacionada com a frequência. Um som alto é um som agudo, um som baixo é um som grave. Verdadeiro. A altura é a força, o volume ou a amplitude do som? Não. No caso, o volume seria quem? A intensidade sonora. Então, a última proposição é falsa. Então, fica aí as respostas teóricas, né, sobre as qualidades fisiológicas do som. Valeu, galera. Te vejo na próxima videoaula. Estudem bastante. Curtam a nossa página. Até mais. É nóis.